Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 18, que diz assim: Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Eles responderam: Sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. Até aqui. Amém? Queridos, contextualizando um pouquinho deste texto, eu gostaria de ir com você para o capítulo 1, onde nós vamos ver o enredo de toda essa história. E assim você vai conhecer a história de Neemias, né? Lá no capítulo 1 vai dizer assim: No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, né, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel é a aliança, misericordioso com os que te amam. E assim por diante vai. Você vai ver que Neemias, ele passa em um período de oração. Um período de oração que não é dias, não é semanas, mas sim meses. E nós vamos ver que ele começa a oração no finalzinho de novembro para dezembro, e a oração dele é respondida entre março e abril. Ou seja, meses orando, se lamentando, até que Deus responde a sua oração. Até que o Senhor traz ali uma solução para aquilo que Neemias estava se queixando. Mas antes de tudo, eu gostaria de te dizer que o significado do nome de Neemias significa o Senhor consola. E o de Hanani significa o Senhor é misericordioso. E por que falar sobre estes nomes? Porque são duas pessoas que não têm muito a ver com o sofrimento do povo. Não é a dor deles, eles estão bem. Mas você vê que o Senhor separou Neemias para consolar aquele povo. E Hanani, para ser misericordioso por aquele povo. Por quê? Se fosse outro no lugar de Hanani, não diria essas coisas. Não levaria Tem coisas, irmãos, que eu e você não comentamos com outras pessoas. Por quê? Porque, em primeiro lugar, porque a gente vê nelas uma incapacidade de resolver tal problema. Agora, olhando do lado de fora e até mesmo pelo lado de dentro, por que eu falaria da situação de um povo que está sendo em tremenda miséria, em tremenda calamidade, para uma pessoa que não pode fazer nada? Aparentemente ela não pode fazer nada, simplesmente Neemias é um copeiro. Neemias é aquele que serve a bandeja diante do rei, é aquele que bebe e prova o vinho antes do rei tomar. Então por que eu falaria de uma situação de um povo, uma notícia ruim para uma pessoa que é improvável? Neemias é totalmente improvável nessa situação. Ninguém olha para Neemias e fala: olha, o resgatador, olha, vai ser aquele que vai libertar o povo desse sofrimento, vai ser aquele que vai encorajar o povo a tomar uma atitude, a tomar uma decisão, a se levantarem e despertarem espiritualmente, a soltar as cadeias que os prendem. Não, você olha para Neemias e vê ele como um trabalhador qualquer. Isso mostra para mim e para você que Deus, ele não escolhe mediante a habilidade ou cargo que nós possuímos. Ele olha e ele escolhe. Muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Então o Senhor escolheu Neemias. E o próprio nome de Neemias significa o Senhor consola. E Hanani, ele é tão sensível, de acordo com o seu próprio nome, que é o Senhor é misericordioso. Ele teve misericórdia do povo e ele comentando do povo. Ele falou do povo. E nós só comentamos algo quando a gente tem misericórdia de alguém, quando a gente se coloca no lugar do outro, sabe? E Hanani, quando vai fazer essa visita na cidade de Suzã, ele encontra com Neemias e Neemias pergunta: como é que está o nosso povo, aqueles que sobreviveram, né, o cativeiro? Porque aqui, irmãos, o que acontece? O povo de Israel
foram para o cativeiro. Eu acredito que você conhece essa história, né? Eles passaram 70 anos no cativeiro babilônico. Só que aí o governo agora mudou, já não é os mais babilônicos que estão no governo, no poder. Quem está no poder agora são os medos e os persas. E os medos e os persas liberaram o povo a voltar para a sua terra, a reconstruir as suas casas, a reconstruir as suas famílias. E muitos daqueles que estavam no cativeiro voltaram para suas terras, ou seja, para Jerusalém, e outros ficaram. Por quê? Alguns, imagina, um cativeiro, um período de escravidão, né? De cativos ali durante 70 anos, muitos nasceram ali, muitos constituíram a família ali, até porque tinha sido uma ordem de Deus. Vão e construam casas, construam famílias, constituam famílias, né? Porque eu serei bom com vocês. E muitos fizeram isso. Não se sabe ao certo, na verdade, acreditamos que Neemias foi um que nasceu ali naquele cativeiro. Ou ele era muito criança quando foi para esse cativeiro. Porque ele fica. Ele não volta. E muitos tinham essa possibilidade, ou ficar ali, ou voltar para sua terra. Então a pergunta de Neemias é: como estão aqueles judeus que sobreviveram ao cativeiro? Porque também muitos morreram ali. Aí Hanani diz a verdade. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. Porque os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas foram destruídas pelo fogo. Quando Neemias ouviu tudo aquilo, ele passou dias se lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. E eu acho tão linda a atitude de Neemias, porque ele não pergunta, aqui você não vê que ele está perguntando da sua família, ele está perguntando do povo. Ele se importou o suficiente para perguntar, ele se importou o suficiente para sentar e chorar, ele se importou o suficiente para jejuar, e ele se importou o suficiente para orar por aquele povo. Você tem noção do que é isso? Há quanto tempo você não ora e jejua por alguém? Não está orando nem jejuando pela sua casa mesmo, né? Quem dirá por alguém? Irmãos, a oração e o jejum continuam sendo chave para a vitória. Continua sendo. A Bíblia mesmo está nos ensinando isso. A palavra nos direciona para um caminho vitorioso. São segredos. Segredos que estão sendo abertos para mim e para você. Há quanto tempo você não jejua? Você não ora pela sua casa? Há quanto tempo que você não ora e jejua por alguém? Pela causa de alguém? Esse homem, ele decide se importar o suficiente para perguntar como a pessoa está, como que o povo estava. Ele se importou o suficiente para chorar e se lamentar. Ele se importou o suficiente para jejuar e orar. E se importou o suficiente para tomar a posição de ir para aquela cidade reconstruir. E nós vamos ver isso adiante. Então essa é a situação. Neemias é copeiro do rei. Ele é cativo, né, na cidade de Suzã. Só que ele é um cativo, só que ele mora no palácio, ele serve ao rei. Ou seja, ele tem uma posição bacana, muito legal. Ele tem uma posição legal, elevada. Não é um trabalho ruim, é um trabalho muito bom. E ele está satisfeito, tanto que ele não volta para suas terras. Ele não volta para Jerusalém. Provavelmente Neemias não tem mais familiares, não, a não ser Hanani ali, que se ele tivesse alguma família lá, ele voltaria para lá. Mas ele decide ficar, e é tanto que ele, quando ele não pergunta de família, ele pergunta do povo. Então, aqui você vai ver que realmente Neemias carrega o consolo de Deus.
Ele foi chamado para isso. Ele foi escolhido para isso. Você entende? Você foi escolhida para um propósito específico. Você, minha nora, foi escolhida para um propósito específico. Muitas vezes a gente não consegue florescer em determinadas áreas porque talvez essa não seja a área na qual eu e você fomos chamadas. Mas existe um propósito que o Senhor nos escolheu para crescer e florescer, para atuar. E ele é só nosso, é um lugar só meu, é um lugar só seu, é um lugar único, que só nos cabe. Não cabe mais ninguém a não ser nós, porque ele é único. Há um propósito específico para cada um de nós. O propósito de Neemias era carregar o consolo do Senhor. O propósito de Hanani era carregar a misericórdia do Senhor. O propósito de Acalias era carregar a espera do Senhor. E assim por diante, se você for ver, cada nome tem o seu significado. E o seu significado carrega um peso espiritual. Então, Neemias passou esse período e ele foi respondido. Ele começou a oração entre novembro e dezembro e foi respondido em março, abril. E ali o Senhor colocou no seu coração que ele deveria ir para Jerusalém, reconstruir os muros de lá. E aí, um dia quando ele estava servindo o rei, na hora de servir o vinho ao rei, ele nunca havia estado tão triste na presença dele. E por isso o rei lhe perguntou, por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Aí ele respondeu, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, ele disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como eu não estaria triste? Como não estaria triste o meu rosto se na cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas? O rei me disse, o que você gostaria de me pedir? Ou seja, o rei abriu espaço para ele poder pedir qualquer coisa. Então ele pediu aquilo que estava no seu coração, que era ir reconstruir os muros de Jerusalém. Agora me diga, ele falou algo que Deus tinha colocado no seu coração. Ele não olhou para a sua capacidade, ele não olhou para a sua condição. Eu quero que você comece a refletir comigo nos mínimos detalhes. Porque são esses mínimos detalhes que paralisam você amanhã. Que paralisa você daqui a 1 hora. Que paralisa você de fazer as coisas. Você escuta a mensagem. Você entende a mensagem. O Espírito Santo toca você. Você consegue sentir a presença dele. Você consegue sentir o consolo, o conforto, o abraço, o calor. Mas meia hora depois, esses pequenos detalhes travam você. Impede você de andar. Impede você de romper, de ir além. Você acaba não avançando na totalidade do avanço que você deveria avançar. Então Neemias, ele não é paralisado pelo medo. Ele sente medo, mas mesmo assim ele expõe aquilo que aquilo que o Senhor havia colocado no seu coração. Ele expõe, ele poderia ser muito bem ridicularizado pelo rei, falando, meu filho, você é um copeiro, você serve vinho. Como que é que você coloca isso na sua cabeça? Você é um louco. O rei poderia falar isso? Poderia, com toda razão. Por quê? Porque só um louco em acreditar que aquele que serve a bandeja vai conseguir reconstruir os muros de uma cidade, irmãos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele não trabalha nem com carpintaria. Quem dirá com pedras e construção? Ele faz algo totalmente diferente daquilo que ele foi chamado para fazer. Mas ele não duvida. Ele não duvida de quem? Da capacidade dele? Não. Ele não duvida da capacidade de Deus. Porque foi o Senhor que colocou no seu coração. Então ele expõe mesmo com medo. Ele mesmo sentindo medo, ele falou assim, olha, como é que eu não poderia estar sentindo medo? Lá na cidade onde os meus pais foram sepultados, tá em tremenda miséria, os muros foram destruídos, as portas atearam fogo. Então o rei disse, vá para a sua terra e reconstrua os muros. Ele pergunta, o que é que poderia ser feito? Ah, se o rei me permitir, eu vou lá para minha terra, para a terra dos meus pais, e eu vou reconstruir os muros. O rei não falou nada, ele falou, vá. Escreveu uma carta, colocou um anel de cera.
selou a carta, deu autoridade para ele, mandou ele levar ainda o anel. Irmãos, foi coisa de Deus. Não tem nenhuma explicação. Deus abriu as portas. Deus passou na frente. Quando Neemias confia naquilo que o Senhor colocou no seu coração e consegue expor, mesmo sentindo medo, o Senhor se responsabiliza com aquilo que Ele te fez carregar. E é isso que o Senhor está dizendo. Mesmo com medo, vai. Mesmo insegura, anda. Chegou o momento de você confiar mais em Deus. Neemias confiou e ele foi. O rei não só deu o aval, ou seja, liberdade para ele ir, autoridade para ele ir, mas também proporcionou a Neemias homens para trabalhar, material e animais. O rei foi favorável a Neemias. E ele foi. Quando ele chegou lá, quando ele chegou a Jerusalém, depois de 3 dias de permanência ali, ele saiu de noite com alguns dos seus amigos e ele não havia contado a ninguém o que Deus havia posto no seu coração, o que ele faria em Jerusalém. Ou seja, ele pegou os homens, ele pegou todo o material, ele se encaminhou para Jerusalém, ele estava acompanhado com amigos, a história diz, ele estava acompanhado com amigos, e depois de 3 dias de permanência ali, ele ainda não tinha contado a ninguém aquilo que Deus tinha colocado no seu coração para fazer em Jerusalém. Eram pessoas que estavam do lado dele, sabendo que Deus tinha colocado algo no seu coração, estavam dispostas a contribuir, a trabalhar, mas não sabia o que era. Ou seja, eram pessoas de confiança. Eram pessoas que acreditavam em Neemias. Não só naquilo que Neemias carregava, mas acreditava em Neemias. Eram pessoas, sabe aquele tipo de pessoa que fala assim, eu estou contigo, independente da circunstância, independente do que você carrega, independente daquilo que você pode me proporcionar ou não, eu estou contigo. Neemias tinha esse tipo de gente do seu lado. Ele tinha amigos que estavam do lado dele, mesmo sem saber o que era que ele estava carregando. E outra, eram amigos que sabiam respeitar o tempo de Neemias. Não ficava mimizento falando, ai, fulano, não confia em mim. Sabe por quê? Porque não me fala tudo. Tá ali escondendo. Existe um tempo certo para falar até mesmo para os amigos. Existe um tempo certo até mesmo para se abrir com os amigos. Existe um tempo. E Neemias sabia separar estas coisas. E eu acho lindo como que nós podemos aprender com Neemias. Neemias não contou a ninguém. Pelo contrário, ele sondava toda a cidade. Ele olhava a cidade. Ele olhava de dia e olhava de noite. E Neemias diz, os oficiais não sabiam onde eu tinha ido, ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos oficiais, nem os outros que iriam realizar a obra. Todos aqueles que iriam trabalhar na obra, eles não sabiam de nada, porque eu não tinha contado nada. E eles nem sabiam por que eu estava andando, aonde eu estava indo. Eles não sabiam. Então estava aquele suspense na área. Estava todo mundo esperando. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível. Neemias começa a dizer no versículo 17 e depois entramos na nossa mensagem. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. O que Neemias tem a ver com isso, irmãos?
Ele estava sendo humilhado? Não! Ele não estava sendo humilhado coisa nenhuma. Ele não estava em nenhuma situação horrível, porque ele morava no palácio. Mas Neemias, ele faz jus ao seu próprio nome. Ele realmente é aquele que carrega o consolo do Senhor. Ele se coloca naquela posição. Ele fala, venham e vamos realizar a construção dos muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Ele está dizendo assim, se vocês estão sendo humilhados, eu também estou. Se essa situação humilha vocês, me humilha também. E aí entra na mensagem, eu também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei, e como o rei tinha me dito. E eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. Sabe o que é isso, irmãos? É pessoas que se sensibiliza com a dor do outro, se coloca no lugar do outro e não permanece parado. Entendeu o propósito, entendeu o chamado. Muitas vezes o teu chamado não é para contigo, nem para com a tua casa, mas sim com o outro, sim com o próximo. Neemias entendeu que o seu próprio nome significava o Senhor os consola. Ele entendeu qual era o propósito, ele entendeu qual era o chamado, ele entendeu que ele deveria levar o consolo do Senhor àqueles que estavam oprimidos, àqueles que estavam humilhados, àqueles que estavam sendo zombados. Ele entendeu qual era o chamado dele e ele não ficou parado, ele não ficou paralisado, ele teve medo de começar, mas ele começou mesmo com medo. Ele foi e ele praticou a boa obra na qual ele foi chamado. Ele não quis atuar em um lugar na qual ele não foi chamado. Ele foi e atuou na onde ele foi chamado. Ele foi encorajar os seus irmãos. Ele foi levantar aqueles que estavam de cabeça baixa. Ele está dizendo assim, ei, nós estamos em uma situação humilhante. Ele chegou lá, falando bem assim, olha, eu estou com vocês. E a dor de vocês é a minha dor. A tua humilhação é a minha humilhação. Vamos fazer alguma coisa. Deus foi bom comigo. E Ele tem sido bom comigo. Ele que me mandou aqui. Ele respondeu a minha oração. Ele colocou um propósito de reconstruir os muros daqui. E aí quando eu fui falar com o rei foi bondoso comigo. A história da experiência que ele teve com Deus encorajou aquele povo. A história que ele teve com Deus encorajou aquele povo. Porque o povo respondeu, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para realizar o bom projeto. A história diz, e se encheram de coragem para realizar o bom projeto. Talvez este seja um tempo que Deus está convocando você, está chamando você para encorajar outras pessoas a realizar o bom projeto. Muitas vezes você quer fazer algo sozinho, você quer fazer as coisas sozinho, quando na verdade você não foi chamado para fazer nada sozinho. Ele está dizendo assim, chegou o momento de você se levantar e encorajar alguém para realizar o bom projeto. Chegou o momento de você me procurar intimamente para eu colocar o meu desejo no teu coração, revelar a você e assim passar na frente, abrir portas para você. Estar na frente de uma grande reconstrução. Agora me diga, por que este povo estava assim em tremenda miséria? Este povo passaram 70 anos, muitos nasceram no cativeiro, mas eles estão condicionados a uma prisão, irmãos. Quando eles voltam para suas terras, eles ainda estão limitados, eles ainda estão sofrendo, eles ainda estão com cadeias. Eles foram soltos, mas ao mesmo tempo, na sua mente, eles continuam presos. Eles não sabem como sobreviver, eles não sabem como começar. Esse povo realmente precisa de encorajamento. Vira e mexe, o Senhor está levantando profetas, está levantando sacerdotes, está levantando pessoas que vão encorajar esse povo a permanecer construindo, reconstruindo os muros de Jerusalém. E você vai ver isso no percorrer da história, no decorrer da história. Você vai ver isso. O Senhor levantando depois profetas para anunciar aquele povo, para encorajar, para animar aquele povo.
Porque é um povo que passou muito tempo prisioneiro, trabalhando de forma forçada para os outros, sem saber o que é alegria, sem saber o que é desfruto, sem saber o que é plenitude, sem saber o que é descanso, sem saber o que é reconhecimento, sem saber o que é cântico de júbilo. Este povo estava há 70 anos, imagina, é a vida inteira. Uma vida inteira preso. Quando este povo sai, eles saem com as correntes sem cadeado, mas as correntes continuam nos seus pescoços. Por quê? Porque a maior prisão não é aquela que está do lado de fora, é aquela que está do lado de dentro. E você sabe do que eu estou falando. O problema não é eu ter liberdade do lado de fora, é eu não ter liberdade do lado de dentro. Essa é a pior cadeia. Hoje em dia, nós vemos o maior número de pessoas com depressão, não é porque elas não têm liberdade para andar, elas não... presta atenção, são pessoas até que se movem bem, são pessoas que andam muito bem do lado de fora, que não tem nenhum problema em pegar metrô, que não tem problema de pegar trem, que não tem problema de andar de ônibus, que não tem problema de dirigir um carro, são pessoas que não tem problema nenhum em andar de bicicleta, andar de moto. Ei, são pessoas que não tem problema nenhum de andar do lado de fora, de ir para um lugar e ir para o outro, elas não têm nenhum problema em se mover do lado de fora, mas quando você olha pelo lado de dentro, ela não sai daquela mesmice, ela não sai daquele pensamento revoltante, ela não sai daquele sentimento de morte, de insuficiência, de autocomiseração. Ela não sai da depressão profunda, ela não sai da vida sem sentido, ela não sai da ansiedade, ela não sai daquele sentimento que coloca ela lá embaixo. Ela não sai, por quê? Porque ela tem uma cadeia do lado de dentro. Mas hoje Deus manda te dizer, eu vou te dar ferramentas para quê? Para quebrar as cadeias do lado de dentro, e quando vier para fora eu quebro e arrebento também. Aleluia! 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 Oh, aleluia! Então aqui Neemias está consolando um povo que está acorrentado nas suas próprias mentes. São pessoas que têm liberdade para trabalhar, mas não têm condição suficiente para trabalhar. São pessoas que têm liberdade para fazer e acontecer, mas são pessoas que estão aprisionadas no seu próprio ser. Oh, aleluia! E hoje Deus está falando com você, que está aí de cabeça baixa, que está aí acorrentada pelo lado de dentro, que está aí presa, sufocado, com um sentimento de morte, com um sentimento suicida. Deus manda te dizer, eu vou arrebentar com essas cadeias que te prendem. Hoje eu faço a minha palavra chegar até você para dizer, você foi chamado para liderar uma reconstrução. Queridos, Deus hoje está chamando pessoas para reconstruir, para liderar uma reconstrução. Deus está dizendo assim, só aquele que foi refeito, só aquele que foi reconstruído, só aquele que foi reconstruída, só aquela que conhece a reconstrução no seu ser, sabe como é liderar uma reconstrução. Aleluia! Aleluia! Deus te chama para liderar reconstrução. Aquele povo se encheu de coragem. Aquele povo se encheu de coragem para realizar o bom projeto. Neemias começou com medo, mas o povo começou com coragem. Eu quero que você entenda que mesmo com medo você vai começar. Porque amanhã ou depois Deus vai te usar para encher outros de coragem. Encher outras de coragem, minha amiga. Deus está dizendo, comece com medo a si mesmo. Comece, exponha aquilo que eu coloquei no seu coração. Oh, aleluia! Deus está dizendo, comece com coragem, comece com medo, mesmo que você não tenha coragem, porque eu vou te usar para encher outros de coragem, para realizar o bom projeto. Eles se levantaram, começaram a reconstruir e começaram a zombaria, porque o inimigo começa a querer nos paralisar zombando. Não fique intimidado nem intimidada quando outros
Pessoas que estão perto de você começaram a zombar. O que eles estão fazendo? O que ela acha que está fazendo? Muitos vão rir. Muitos vão zombar. Sabe por quê? Porque não teve coragem de fazer o que você fez. Muitos vão zombar da primeira iniciativa que você tomou, do primeiro passo que você deu. Muitos vão querer te paralisar, zombando, debochando, falando o que acha que ela está... Ela está achando que ela é quem? Eles estão achando que ele está... O que eles estão fazendo? Eles não conseguem entender o que Deus tem na tua vida. Eles não conseguem entender o que o Espírito viu em você. Eles não conseguem entender porque eles estão confundidos. E quando eles estão confundidos, eles começam a zombar. Eles querem te paralisar com a zombaria, com o deboche. Porque nós nos sentimos envergonhados quando expomos, acabamos expondo aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Mas Deus manda te dizer, comece mesmo assim. Comece mesmo assim. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Comece mesmo assim. O outro passo que o inimigo dá é ameaçar. Depois da zombaria que não te paralisou, ele começa a te ameaçar. Aí você começa a se sentir amedrontado, amedrontada. Por quê? Porque ele vem com ameaça pesada, dizendo que vai acabar com a tua vida, dizendo que isso não vai dar certo, que você vai passar uma humilhação no final. Não deixe com que isso venha paralisar você, minha querida. Não deixe que isso venha paralisar você, meu amigo. Não deixe. Porque o Senhor tem infinitamente mais para fazer na sua história. Ele tem infinitamente mais. Aleluia. Constantemente Neemias estava liberando uma palavra para aquele povo, dizendo, não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Ele estava dizendo assim, ei, sabe que o que você está fazendo não é só pela sua vida, você está lutando pelos seus irmãos, você está lutando pelas suas irmãs, minha querida, você está lutando pelos seus filhos, você está lutando pelas suas filhas, você está lutando pelas suas mulheres, pelos seus esposos, você está lutando pelas suas casas, você está lutando pela próxima geração. Entenda que a sua luta não para por aqui, a sua luta vai dar continuidade, porque você está lutando não só pela sua vida, você não está lutando só pela sua casa, você está lutando por toda uma nação, pelo seu bairro, pela sua geração, pelos seus netos, pelas suas filhas, pelos seus filhos. Ele estava dizendo, não tenha medo, porque o teu trabalho vai perpetuar. Deus está dizendo assim, a sua atitude vai perpetuar. O que você faz hoje vai espelhar na vida dos teus filhos. O que você faz hoje espelha na vida dos teus amigos e das tuas amigas. O que você faz hoje está espelhando na vida na casa do teu vizinho, na casa da tua vizinha. Por mais que não reconheçam, você está deixando um bom legado. Você está deixando uma boa recomendação. Você está deixando uma boa estrutura. Você está deixando de herança a intimidade que você tem com Deus. Oh, aleluia! Era isso que Neemias estava dizendo para aquele povo. Lembre-se que vocês não estão lutando por si só, vocês estão lutando por todo um povo. Pela sua casa, pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus irmãos. Você está lutando por um agente. Oh, aleluia! Porque foi para isso que o Senhor me levantou. Neemias, quando ele estava encorajando o povo, ele estava dizendo para ele mesmo, foi para isso que eu nasci. O Senhor os consola. Tudo começou porque ele se importou. E eu quero encorajar você a se importar com aquilo que está diante dos seus próprios olhos, com aquilo que é ruim. Se importe sim com isso, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo em um tempo de esfriamento. Quando a Bíblia diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriará, ele não está dizendo que o amor do mundo vai se esfriar. É o amor da gente que serve a Deus, viu? É o nosso amor. E se você parar para pensar como se esfriou, não é não? Seja sincero, sincera consigo mesmo, irmão. Você não vai me enganar. Você não vai enganar a ninguém, a não ser a si mesmo. Quando a gente mente, quando a gente manipula, quando a gente inventa história, quando a gente esconde alguma coisa, a gente está se enganando. Se enganando.
Porque não vai fazer diferença nenhuma enganar outra pessoa. O pior é você ter a consciência de que você está se enganando. Se você for olhar para os sentimentos que você tem hoje, você vai ver que você já não se importa como se importava antes, que você já não ama como amava antes, que você já não procura como procurava antes, que você já não respeita como respeitava antes, que você já não é leal como era leal antes. Essa é a realidade, irmãos. E se a gente não vigiar, a gente vai se esfriar, como igreja também. Então, neste momento, o Espírito Santo dá um chacoalhão na minha vida e na tua vida para dizer assim, olha, se importe. Porque você tem um propósito, você tem um chamado. E ninguém pode paralisar você quando você começa. Quando você inicia. Lembra da nossa mensagem de reflexão? Nada custa mais do que um começo. Nada custa mais do que um começo. Comece hoje e agora, já. Se levante. Oh, aleluia. Não desista do seu sonho. Ei, não desista. Não sepulte os teus sonhos na cova da impossibilidade. Porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível para aquele que crê, irmã. Nada. Então comece agora e já. Esta é a mensagem, amém? E muito obrigada, Espírito Santo. Amém. Meus amiguinhos e minhas amiguinhas, vamos agora correndo para os agradecimentos. Vamos agradecer ao Espírito Santo por tudo. Vamos lá? Pegue seu copo com água, a sua garrafinha também, porque vamos consagrá-la. Aleluia! Momento da oração. Amado Deus, amigo Espírito Santo, neste momento nós te agradecemos por este dia, por este programa, por esta força para viver pelas tuas palavras, conselhos e ensinos. Te agradecemos por esta mensagem revelada e tão abençoada. Sabemos que através dela o Senhor tem feito muito mais em nossa vida, em nossa casa, também em nossa família. Sabemos que através dela o Senhor diz que precisamos começar, mesmo que seja com medo, a executar o propósito no qual nós somos chamados e que não devemos nos esfriar como irmãos, em primeiro lugar como igreja, como irmãos, como filhos, como esposa, como esposo, como amigo, como amiga, como pais, como netos e como avós também. Neste momento, Deus, nós te agradecemos porque esta foi a tua vontade, de revelar a tua mensagem a nós, anunciando grandes coisas, que fomos chamados para encorajar outras pessoas e para liderar uma reconstrução. Pessoas reconstruídas sabem muito bem como é reconstruir. Fica à vontade, Deus, fica à vontade, Espírito Santo, para a reconstrução que o Senhor deseja fazer e operar em nós. Nós te damos total liberdade e o governo das nossas vidas já está nas tuas mãos há muito tempo. Nós te agradecemos em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Abençoada e consagrada está esta água que você tem aí. E ela se torna o bálsamo de Gileade, em nome de Jesus, o Senhor. Beba, passe nos 4 cantos da sua casa, aonde o Espírito Santo mandar. Amém? Muito obrigada a todos vocês, queridos ouvintes, você que está me ouvindo pelo aplicativo, pelo site, pelas transmissões locais e pela live também. Que Deus abençoe todos vocês, fiquem com Deus, força e paz. Você trabalhador, você dona de casa, você estudante e você que não faz nada da vida. E para a vida, voltaremos amanhã ao vivo às 7h07 em ponto da manhã, se Deus quiser. Espero todos vocês, fiquem com Deus, força e paz, um beijo no seu coração. Fui! Tchau, tchau!